como funciona, né, a questão da direção e operacional. Eu, por exemplo, não entendo. Seria bom você explicar pra galera como funciona um diretor, né, da Polícia Penal e um cara que fica na área da operação ali, operacional. Como que funciona? Quais são as funções? Então, cara, tipo assim, vai depender muito do tamanho da unidade prisional, né? Isso vai... Tem unidades que ela comportam 2 diretores, um setorial e um diretor geral, que como se fosse o comandante geral ali da unidade, né? Foi o que eu exerci por esse período de quase 15 anos. E esses diretores setoriais, eles estão ligados, por assim, eu vou colocar, por exemplo, numa unidade que tem a direção, corpo diretivo completo. Ele tem um diretor geral, um diretor de segurança, que vai cuidar ali da parte de segurança, a parte operacional da unidade prisional, né? Com os policiais penais, né? As equipes plantonistas, divisão das equipes, né? A parte de escolta, a parte de grupos táticos, que é o grupo do Canil, que tem o grupo que é o grupo da escolta também, um grupo tático, né, o GETAP, as unidades que tem grupo de intervenção rápida, que é o GIR, né? Então, assim, você tem a diretoria ali de segurança que vai cuidar desses grupos, da segurança da unidade, né? Da carceragem, sim, né? Dos presos ali. Você tem um diretor de atendimento que vai cuidar da área de atendimento ao preso, porque hoje a nossa legislação, ela prevê o retorno do indivíduo para a sociedade, né? Então, a legislação penal, ela prevê, o cara não fica preso para sempre. Por mais absurdo que seja o crime que ele cometeu, ele não vai ficar preso para sempre. Então, E você acha isso certo ou errado? Cara, assim, é um assunto bem polêmico e complexo, né, bicho? Como cidadão, para determinadas pessoas, eu não acho, eu acho que ele devia ficar lá para sempre. A gente tem questões técnicas que permeiam isso aí, cara. Né? Uma delas é a superlotação. Como é que você vai, assim, manter o cara ali preso para sempre? Você não tem condição nem de dele estar lá, talvez. Né? Você tem aquela máxima ali, se não quiser cometer, não ficar preso esse tanto de tempo aí, não comete crime. Não, beleza, isso é o meu pensamento como cidadão, mas você tem, tipo assim, um contexto todo ali em volta trabalhando em cima disso. Tem toda uma estrutura. Tem toda uma estrutura, não é simplesmente deixar o cara preso lá. Né? Tem um custo para o Estado, principalmente isso. Né? E eu acho que o Brasil, nesse momento, talvez não esteja preparado para isso, nem estruturalmente, nem tecnicamente, sabe? Isso é uma posição pessoal, né, cara? Acho que não tá. E essa área de atendimento mexe com isso, porque lá o indivíduo chega, cara, vamos fazer um apanhado de coisa aqui. Como é que acontece, né, cara? O cara comete o crime ali. Então, assim, a polícia vai lá, prende, leva pra delegacia, o delegado faz os trâmites ali e leva... Isso é uma prisão em flagrante, né? Que a gente vai comentar que é uma prisão em flagrante, só pra gente desenhar aqui um contexto de lei. E esse cara, ele é julgado, é condenado, ele passa por um processo, não é isso? Uhum. E ali ele tem um advogado de defesa, ele tem, né, a promotoria fazendo as acusações, ele tem os recursos. E aí, cara, até ele chegar lá, seja na prisão em flagrante, ou seja, por um crime que tá sendo julgado que não foi flagrante, mas até ele chegar na condenação e começar a cumprir a pena, a gente tem esse trânsito aí que a gente que é denominado de persecução penal, né? E aí, cara, eu costumo até falar assim que a persecução penal ela continua lá na execução. Na execução penal é onde que está o policial penal atuando. Então nós temos uma lei 7.210, que é a Lei de Execuções Penais, que vai tratar o período que esse cara vai ficar lá dentro. Porque ele vai retornar, como eu disse. Independente do que você achar ou do que eu achar como cidadão, que eu sou a favor também, porque para isso acontecer a gente precisa mudar a legislação.
Não tem como a gente falar assim, ah, cara, eu não quero mais saidinha, eu não quero mais isso, não quero mais aquilo. O cara tem que ficar preso, a gente precisa mudar a legislação. Se não mudar a legislação, não adianta você querer, eu querer, e o nosso senso comum querer, que não acontece, cara. Só, né? Não é o desejo de um magistrado que vai fazer isso, não é um desejo de um político, de um presidente, de um deputado que vai fazer com que isso aconteça. Tem todo um problema, todo um processo. Então, quando ele chega lá, ele vai pegar o José lá das Couves, entendeu? E vai falar assim, cara, esse cara aqui, ele foi condenado a X anos aqui. Então, assim, vamos traçar um projeto para ele aqui dentro. Se ele é diagnosticado lá com algum problema de saúde, vai ter um acompanhamento de saúde. Se ele foi diagnosticado, por exemplo, que ele não sabe ler, não sabe escrever, ele vai ser inserido num programa de aprendizado lá escolar. Sério? Tem isso. Assim, também. na teoria, não que em todos os lugares que isso aconteça, mas a lei prevê isso. Por quê, cara? Porque a lei tá falando assim, esse cara tem que voltar, ele tem que voltar melhor. Então, processo de ressocialização que muita gente não acredita, que o cidadão não acredita, que a maioria das pessoas não acredita, a lei traz ele muito bonito, entendeu, cara? E se a lei fosse seguida na íntegra, ele iria talvez funcionar. Porque a legislação fala assim, pô, esse cara foi preso por homicídio, ele tem que ficar numa cela onde só tem presos que foram presos pelo crime de homicídio. Esse cara que furtou ali no supermercado uma barra de chocolate, ele tem que ficar numa cela que só vai ficar preso que furtou. Esse cara idoso aqui só vai ter que ficar numa cela onde só tem idoso. Entendeu? Então a lei manda separar tudo bonitinho, mas aí chega lá, cara, vira aquela salada, né, meu irmão? Não dá, aí não dá certo. Então esses problemas, a legislação, o legislador, eu acho que ele foi até muito inteligente, cara. Né, assim, com certeza, ele né? fez uma coisa organizada. Mas por que não funciona? Por que você acha que não funciona? Embora no papel é uma coisa organizada, chega na prática é diferente. Cara, é porque você tem diversos fatores técnicos que não é que não funciona, né? É que tipo, que não funciona, né? São situações técnicas. Você pega uma unidade prisional que foi projetada para ter 200, se ela tem 500, ela vai dar problema, já vai dar problema de falta de água, vai dar problema na rede de esgoto, vai dar problema numa porrada de coisa. E aí, como é que você vai fazer essas divisões que a lei pede? Entendeu? Então, assim, precisa-se rever a legislação, adequar a situação que o Brasil trata a execução de pena, ou adequar os estabelecimentos prisionais para cumprir a legislação. Porque aí a gente fica enxugando gelo, né, cara? Entendeu? Fica enxugando gelo. Né? Aí você pega lá uma cela que é para 10, às vezes tem 15, às vezes tem 20, às vezes tem 30. Entendeu? Então vai depender. Porque, tipo assim, a justiça prendeu, chega pra lá, pô, você não pode falar assim, não, aqui você não vai entrar, não, acabou a vaga. Acabou, o hotel tá sem vaga, não tem dessa, irmão. Chegou lá, cara, você vai entrar de qualquer receber, jeito. você vai pro All Inclusive, né? A gente vai pro All Inclusive, almoço, jantar, café da manhã, café da tarde, área de lazer, tem de tudo. Então, essa diretoria, voltando na diretoria, né? Essa diretoria de atendimento, ela vai cuidar dessa parte, para esse cara poder traçar ali um projeto, né? Vou dizer assim, para a galera entender, né? Na verdade, tem um nome técnico para isso, né? Mas é um projeto que vai ser feito para esse cara lá, cara, entendeu? Para ele cumprir a pena dele ali e ele conseguir voltar para a sociedade ressocializado, né? Ou socializado, porque às vezes tem cara que nunca foi nem socializado, cara. Se você pegar, por exemplo, aí uma comunidade no Rio de Janeiro que a polícia não sobe, por exemplo, cara, você vai ver uma criança lá que não conhece polícia, irmão, que não conhece, você tá entendendo? Que não conhece o sistema aqui embaixo. Talvez é a milícia que ele obedece, talvez é o traficante. Então, essa pessoa ela precisa ser socializada. Conhecer outra parte. Né? Conhecer a sociedade comum, né, cara? Que é o Estado ali comandando, né, cara?
Então, muitas das vezes, tem gente que não foi sequer socializada para ser ressocializada. A gente tem que pensar nisso. Já teve presos que eu presenciei, cara, que eles nunca tiveram oportunidade de trabalhar na vida. Não é que o cara não queria. Ele já cresceu ali no meio do tráfico, então ele não conhece, ele não sabe o que era trabalhar, cara. E assim, ele mudou muito a situação. Se ele mudou de vida depois, eu não sei, né? Se ele saiu e consertou, não dá pra cravar isso, porque eu nem me lembro o nome do cara nem nada. Mas assim, enquanto lá dentro, cara, você conversava com ele assim, ele falou assim, não, isso não aconteceu comigo, essa oportunidade. O cara se sentia importante. Porque lá eles têm os trabalhos deles, né? Assim, vai depender. Aí, essa parte dessa diretoria vai avaliar, entendeu? Se esse cara tem aptidão para uma vaga de trabalho que tem lá dentro, né? A vaga, por exemplo, lá de limpeza, de uma marcenaria, você tá entendendo? Uma oficina de artesanato, uma lavanderia. Então ele vai ser avaliado, porque às vezes você tem uma vaga de emprego, o cara cumpre todos os requisitos para ocupar essa vaga, de menos a saúde física dele, por exemplo. Às vezes ele tem uma hérnia de disco, o cara não pode estar empenhado numa obra lá que está acontecendo para trabalhar de pedreiro, por exemplo. O cara não vai aguentar. Sim. Então essa equipe, né, que é montada aí, quando esse indivíduo chega para fazer essa avaliação, vai avaliar todos esses quesitos. Então tem essa diretoria de atendimento que vai tratar desse preso nessa área ali quando ele entra, e tem a diretoria administrativa. Né? A diretoria administrativa vai tratar ali sobre a alimentação que chega na unidade, viaturas, controle de tráfego, né, de folha de ponto, férias, essas Sim, administrativo mesmo. Então nós temos uma unidade que tem o corpo diretivo completo aí, ela vai ter aí umas 4 diretorias.